Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sexta-feira, 4 de outubro. Eu agradeço o Senhor, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor e podermos ser boca de Deus na sua vida. Amém? Receba a tua cura, receba o teu milagre nesta tarde. Em nome de Jesus, enquanto estivermos ministrando a palavra, Jesus vai te curar, Jesus vai alegrar o seu coração, Jesus vai te salvar, Jesus vai entrar com providência. Qual é a sua dificuldade? O que está difícil aí? Temos uma história aqui, capítulo 5 de João. Olha só, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, capítulo 5 de João. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água. Olha só, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Olha só, que coisa interessante. Eles criam que um anjo descia nesse tanque, que se chamava Betesda, e que de vez em quando não fala de quanto em quanto tempo, de que hora, não fala. Só sei que, segundo eles criam, que um anjo movia as águas ali, e o primeiro que entrasse ali na água era curado de qualquer enfermidade. É o que eles criam, E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Uma pessoa estava ali, 38 anos, que se achava enfermo. Ele não estava ali naquele tanque 38 anos, não. A Bíblia fala que havia 38 anos que se achava enfermo. Não quer dizer que ele estava 38 anos ali, não. A Bíblia diz que 38 anos que ele se achava enfermo. Dá para entender que ele tinha dificuldade de locomover. Era um paralítico, E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Que coisa, Não sei quanto tempo, que aquele homem estava ali, que ele vinha ali. Eu sei que ele estava 38 anos paralítico. A Bíblia não fala a idade dele. Fazia 38 anos que esse homem era paralítico. E não sei em quanto tempo ele vinha ali na beira desse tanque. Não sei se é uma vez por semana, ou todos os dias, não sei. Alguém trazia e colocava ele ali. Algum familiar. Às vezes deixava ele ali e ia trabalhar. E Jesus, sabendo da história deste homem, Jesus perguntou para ele, não, Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Deus sabe da tua história, o começo, o meio e o fim da sua história. Jesus sabe da minha história, o começo, o meio e o fim. E Jesus sabia da história desse homem. Sabia da perseverança dele, de estar ali. Quem sabe ele era o homem que estava enfermo há mais tempo. Não sei, a Bíblia não fala. Mas alguma coisa neste homem chamou a atenção de Jesus. Que eu possa entender, a sua perseverança. Sempre estava ali. E Jesus diz para ele, olha, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele sabia da dificuldade. Pelo que dá para entender, um parente, alguém que trazia ele ali, não ficava com ele. Porque foi que não tinha ninguém para ajudar ele. Não tinha ninguém para pegar ele ali, quando a água era movimentada, e levava ele para a água conforme eles criam. Não tinha ninguém. Ele estava ali. Por isso que há tanto tempo ele estava ali pelejando. Mas Jesus conhecia a história dele. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia a história dele. E aí Jesus ouviu isso dele
Jesus lhe disse: levanta e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram: quem que é que te curou? Perguntaram: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Ele nem sabia quem curou ele. Ele nem sabia quem deu aquela palavra de cura na vida dele. Jesus teve compaixão, misericórdia deste homem. Sabia que ele estava nessa situação há 38 anos, talvez crendo numa coisa, talvez que não era nem real. Né? É só o livro de João que mostra essa passagem. A gente não vê outro comentarista falando sobre essa passagem, desse movimento das águas. O certo é que esse homem estava ali. A arqueologia já fez escavação nesse lugar, comprovou que esse lugar existia. Uma das escavações, a arqueologia comprova que esse lugar existia. 5 alpendres e um poço de água ali, de Betesda, né? Então, esse homem estava ali nessa situação. 38 anos que ele estava aleijado. Agora que ele estava ali na beira do tanque, não sei quanto tempo. Mas sempre estava ali. A Bíblia não fala nada sobre de tempo em tempo, que essa água era movimentada, não fala nada. Só sei que esse homem estava ali esperando um milagre impossível para aquela situação que ele estava vivendo. Porque a Bíblia nos diz que ali jazia uma grande multidão de enfermos. Era uma disputa para entrar naquela água. E ele aleijado, como que ia entrar? Outras pessoas que tinham outro tipo de enfermidade sobressaía e entrava. E ele estava ali esperando. Talvez uma coisa que nunca ia acontecer na vida dele. E Jesus passando ali teve compaixão dele. Curou, só tinha muito. A Bíblia diz que havia uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Jesus curou quantos? 1. Jesus curou 1. Jesus teve misericórdia deste homem e mandou ele tomar a cama e andar. Ele estava crendo na água. Ele estava crendo no movimento do anjo. Ele estava esperando alguém ter compaixão dele e pôr ele na água. Mas chegou alguém ali que é maior do que o anjo, que é maior do que a água, que é maior do que o homem, e falou para ele: toma sua cama e anda. Não precisa de água, não precisa de anjo. Toma sua cama e anda. Não precisou, né, nem dele saber quem curou ele. Interessante essa passagem. Depois ele vai saber, né? Depois ele vai saber. Mas ele nem sabia quem curou ele. Aquele homem foi e anunciou aos judeus, olha lá. Aí depois Jesus encontra com ele, depois Jesus encontra com ele no templo e se apresenta: foi eu que te curei. Ele recebeu a cura, nem sabia quem curou ele. Que coisa tremenda, né? Quando o nosso Deus quer agir, ele faz. No meio daquela multidão, ele curou 1. A Bíblia diz: havia uma grande multidão esperando o movimento das águas. Aquelas pessoas que eram... Eu não entendo porque tinha tanto de gente nesta crença, sendo que Jesus estava fisicamente ali no meio deles. E olha, observa a diferença. Todos que iam até Jesus eram curados. Todos. Jesus curava todos, libertava todos, expulsava o demônio de todos. Abençoava todos que iam até ele. Não voltava do mesmo jeito. A gente vê que todos os paralíticos que foram levados até Jesus foram curados. Então agora esse povo não estava atrás de Jesus, porque a Bíblia diz que havia uma grande multidão. Não foram atrás de Jesus, estavam nessa crença desse movimento de água. E sendo que a cura deles estava ali, não estava ali na água, não estava nesse tanque de Betesda, a cura estava por ali, na Galileia, andando por ali, anunciando o evangelho. Mas Jesus teve compaixão deste homem, sem ele saber quem que é, sem ele clamar, sem ele pedir. A gente vê muitas pessoas recebendo milagre, clamando. Jesus tem misericórdia. Esse não. Quando Jesus indagou se ele queria ficar são, ele
não falou nada assim de Cristo, nada de Deus, assim, no sentido assim, Deus, se Deus quiser eu vou ficar curado. Se Deus... Não, ele só falou, Senhor, não... Ele falou Senhor no sentido de respeito. Porque ele não sabia que era Jesus, pois ele não vai saber, pois perguntaram, ele não sabia. O Senhor no sentido de respeito. Não tem homem algum aqui quando a água é agitada e me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. Que maravilha, né? Esse é o Jesus que nós servimos, irmão. Ele não falha. A palavra dele tem poder. Quando ele fala, o milagre acontece. Quando ele quer fazer, irmãos, ninguém impede. Ele resolveu ter compaixão desse homem. Não, esse homem não procurou ele. Esse homem nem conhecia ele depois que ele se apresentou. Mas Jesus curou aquele homem que era paralítico há 38 anos. Não sei quanto tempo que ele estava ali nesse tanque esperando essa suposta cura ali. Não sei quanto tempo. Mas Jesus viu o coração daquele homem. No meio daquela multidão, talvez era o homem que mais perseverante era no meio daquela multidão. Talvez é o homem que nunca desistiu, que uma hora ele poderia ser curado. E Jesus olhou, viu isso no íntimo dele, como Deus conhece a nossa história, conhece a nossa vida está diante de Deus. O Senhor sabe aquela pessoa que é sincera, o Senhor sabe das suas orações, o Senhor sabe da sua sinceridade, o Senhor sabe das as coisas boas que você pratica, mas também sabe as coisas ruins, as suas intenções ruins, seus pensamentos maus. O Senhor sabe de tudo. Por isso que devemos estar sempre vigilantes, atentos, prontos para clamar por misericórdia. Vem pensamento ruim na nossa mente. Muitas das vezes ali damos lugar para pensamentos ruins. Aí na hora que você percebe, opa, esse pensamento não pode tomar conta da minha vida, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa, de Deus, aí você repreende, pede perdão, o problema não é, o passarinho pode até rodear a sua cabeça, mas não pode fazer ninho, pode até rodear, mas não deixa fazer ninho. Então Jesus vendo, a Bíblia nos diz assim, ó que Jesus, e ali estava um homem que havia 38 anos que se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava ali muito tempo, quem contou para Jesus? Ninguém. Jesus viu ele e sabendo que estava ali muito tempo. Ninguém contou, mas Jesus sabe. Esse é o Deus que nós servimos, um atributo de Deus que homem nenhum tem, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. É um atributo que é só de Deus, nem o diabo tem. O diabo não conhece o futuro. O diabo conhece o presente e o passado, porque ele vê. É igual o ser humano, agora o futuro é só Deus. Esse atributo só Deus sabe. Sabe de todas as coisas. Sabe o seu futuro, Deus já sabe. Que coisa maravilhosa esse Deus a qual nós servimos, E havia ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali muito tempo, disse, queres ficar são? Nesta tarde, Senhor, está entre nós, e Ele quer te abençoar. Quem sabe você está sofrendo uma causa há muito tempo. Esse homem fazia 38 anos que ele era um paralítico, e Jesus sabia. Você que talvez está passando por uma situação há muitos anos, Jesus sabe. Jesus te vê. Jesus conhece a sua história. E nesta tarde Ele pode e Ele quer te abençoar. Ele pode e quer te abençoar. Olha que coisa tremenda. Jesus tomou iniciativa. Não foi o homem que tomou nesse caso aqui. Geralmente a gente vê que é as pessoas que tomam a iniciativa. Mas nesse caso foi Jesus. Naquela viúva de Naim também. Foi Jesus que foi até lá. Jesus que tomou iniciativa. Ela não chamou por Jesus. Ela não clamou, mas Jesus teve misericórdia dela. Jesus em muitos lugares aqui ele mostra como ele se compadece da gente, compadece de nós. Quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, ele poderia ter ido na mesma hora e resolvido ali antes de
Lázaro morrer. Ele sabia que Lázaro ia morrer e sabia que Lázaro ainda estava enfermo, ainda não tinha morrido. Mas ele demorou 4 dias. Para quê? Para a glória do Senhor, irmãos. Tem situação que parece que Deus está demorando, mas não é, para a glória do nome dele. Tinha um propósito naquela demora de Jesus, não tinha? Tinha. Se ele fosse na mesma hora que ele recebesse a notícia, ele não poderia ter falado como ele fez isso com algumas pessoas. Vai e Lázaro vai estar são. Obrigado por me avisar. Vai e Lázaro vai estar são. Não. Deixou Lázaro morrer. Para que depois ele ressuscitasse a Lázaro e o nome do Senhor fosse glorificado. Então tem situações que Deus tem os seus meios de trabalhar. Talvez nós achamos que Deus trabalha do nosso jeito. Não. Tem pessoas que ele trabalha ele trabalha de maneira diferente na minha vida e na sua vida. Na questão de milagre, de bênção. Cada um ele trabalha de um jeito, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que maneira que precisa nos abençoar. Até nisso Deus pensa. No caso de Lázaro, né, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Olha só, era amigo de Jesus. Imagina que muitos pensaram. Olha, amigo de Jesus. Jesus sempre na casa de Lázaro. E deixa o amigo dele morrer. Imagina. Eles falam, os judeus falam, será que ele fez tanto que não poderia impedir que esse morresse? Eles falam ali em João 10, quando Jesus está chegando lá. Será que, olha, e viu Jesus chorando, será que esse que está até chorando aí não poderia impedir que ele morresse? Ele faz tantos milagres. Mas tinha um propósito, irmãos. Muitas das vezes tem um propósito naquilo que nós passamos. Por isso que eu digo, nós precisamos procurar entender a vontade de Deus e dizer a Deus, Senhor, me ajuda a compreender os teus propósitos, para que eu não venha sofrer tanto. Porque senão ficamos aí tão, peça para Deus revelar os propósitos que ele tem nesse problema, talvez que você está passando. No caso de Lázaro, ele permitiu que Lázaro morresse para que os povos pudessem ver e crer que ele tinha poder sobre a morte. Porque homem nenhum tinha poder sobre a morte. Somente Deus que tem poder sobre a morte. Ele dá e tira. E tira e dá. Então ali ele fez porque tinha um propósito. E muitos creram nele, a Bíblia diz. Então muitas das vezes Deus tem um propósito até no nosso sofrimento, eu tenho certeza. E para quê? Que o nome dele seja glorificado. Para que pessoas venham ser abençoadas através do nosso sofrimento. O nosso sofrimento, muitas das vezes, é para pessoas serem abençoadas. Para serem abençoadas. Eu vejo quando Paulo e Silas foram parar naquela prisão, estavam fazendo a obra na direção de Deus, expulsou um demônio de uma endemoniada lá e foi parar na prisão, apanharam e ficaram presos. Mas Deus tinha um propósito nisso, não tinha? Ou foi o diabo que prendeu ele? Então eu vejo que tudo tem um propósito maior de Deus, porque ele expulsou um demônio, uma moça, ali, muitos pensam, o diabo ficou furioso tal, e lançou Paulo. Não, propósito, irmão, porque a gente vê que ali na prisão, Deus trabalhou na vida do carcereiro. Uma família foi salva através da prisão de Paulo e Silas. Sofreram? Sim, apanharam, irmãos. Apanharam, machucou tudo. Mas valeu a pena, vidas foram alcançadas. Então Deus não nos poupa o sofrimento para alcançar os seus propósitos. Mas Ele nos guarda, Ele nos sustenta e o nome dEle é glorificado na nossa vida. Todos nós que temos um chamado, irmãos, muitos sofrimentos que passamos, é porque tem propósito, é para que o nome do Senhor seja glorificado. O difícil é nós entendermos isso e ficamos remoendo, relutando com Deus, pedindo para Deus tirar a prova, e muitas das vezes o propósito de Deus é diferente. É que você passe nesse sofrimento, nesta prova, nesse problema, e depois ele vem e opera um grande milagre. Aí você tem um lindo e grande testemunho para contar, e o nome de quem é glorificado? Do Senhor, irmãos. Então devemos atentar para isso. Entender que muitas coisas que passamos é propósito de Deus. E este homem também, lá naquela situação, muito tempo, Jesus sabia da história dele sem ninguém contar. Jesus vai lá, cura ele, tira ele daquela situação de sofrimento que ele estava.
agora o homem pode andar. Agora o homem pode entrar no templo. Acabou a espera. Acabou a espera de anjo mover água. Acabou a espera naquele lugar ali. Não. Agora já estou são. Por quê? Jesus, ele é a saúde. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Então, que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que possamos estar vivendo para a glória do Senhor. Que possamos estar vivendo. Talvez hoje estamos no processo. O processo não é fácil, mas o propósito está logo ali. Amém? O processo de todos os cristãos é este mundo. Estamos num processo. Mas o propósito é a salvação. Está bem próximo. Estamos nesse processo. Vai passar porque vamos chegar no propósito. Então precisamos entender os propósitos de Deus para que possamos suportar o processo. Nós suportamos porque temos esperança. Nós suportamos porque o Senhor está conosco. Nós suportamos porque temos promessas. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe o seu final de semana. Domingo nós temos a eleição municipal, né? Que nós possamos votar com consciência, né? É verdade? Com consciência, não fazer de qualquer jeito. Todo mundo não. Todo mundo é igual, todo mundo... Não, vamos fazer com consciência, para depois nós não arrepender. Não é verdade? A decisão está nas nossas mãos. Não se vendo o voto, não vendo o seu voto, mas vote com consciência para o bem-estar de todos, tá bom? Que Deus abençoe todos nós no nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde de sexta-feira, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, tão grande que o Senhor nos proporcionou de podermos estar aqui na presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa palavra revelada que o Senhor nos deu nesta tarde. Falamos deste homem que se encontrava enfermo 38 anos, que era paralítico. E ele estava há muito tempo ali na beira daquele tanque esperando um suposto movimento de águas com anjo. Que eles criam que um anjo descia de vez em quando, de tempo em tempo ali, movia a água e o primeiro que ali entrasse ficava são. Pai, mas Jesus, sabendo da história deste homem, que estava ali há muito tempo esperando esse momento e não conseguia entrar na água a tempo. Mas Jesus falou para ele, toma sua cama e anda. Ali naquele mesmo instante, ele questionou com Jesus que ninguém colocava ele nas águas, mas Jesus deu a ordem para ele levantar e andar, e logo ele andou e saiu daquela situação. Senhor, nesta tarde, Pai, nesta sexta-feira, tem pessoas que estão aqui comigo que não estão aleijadas há 38 anos, mas com problemas há muitos anos, Pai. Problemas se arrastando na justiça, problemas familiares, problemas de saúde, problemas que o homem não consegue resolver, problemas que o anjo não consegue resolver, mas eu creio, Jesus, que o Senhor tem todo o poder. Move as águas na vida desta pessoa, faz o milagre, meu Deus. Determina a cura, determina o milagre, determina a porta aberta, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, porque agindo o Senhor, ninguém impede. Senhor, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham aqui neste canal de oração. Que eles possam ser tocados pelo Senhor. Que nós possamos, meu Pai, viver os propósitos do Senhor, Pai. Primeiro passamos pelo processo. Que nós possamos suportar os processos, crendo no propósito. Deus nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos segura na nossa mão. Senhor, dirige os nossos caminhos. Nos livra do mal. Senhor, nos acolhe debaixo das tuas asas. Abençoa os sonhos e projetos dos nossos irmãos e irmãs. Meu Deus, abençoa o teu povo, desperta o teu povo para ouvir a tua voz. É tempo de nos despertarmos do sono. É tempo de estarmos alerta, estarmos acordados, sóbrios, porque Jesus está voltando. Senhor, nos ajuda, papai. Nos dê graça
Esteja conosco, meu Deus. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida, uma ótima tarde, noite, um ótimo final de semana. Que o Senhor possa estar te guardando, te livrando de todo mal. Que todo pedido que estiver aqui neste caderno de oração, que o Senhor possa visitar e ministrar a cura, a libertação, a salvação, todos os pedidos que o Senhor possa visitar, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Vamos ouvir um testemunho agora. E se Deus permitir, à meia-noite voltamos na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmã Eurípides Farias e a irmã Débora. Graças a Deus, irmão, eu tenho recebido bênção, o Senhor tem me cobrado para me contar a bênção. Uns tempos atrás, tem 5 meses, irmãos, tem uns 5 ou 6 meses que eu orava para o Senhor preparar um comprador de gado que estava precisando de vender, tirar um gado. Graças a Deus, eu orava com o Senhor todos os dias. Quando eu não posso orar de manhã, de madrugada, eu oro depois. Vou orando, pedindo ao Senhor para ter misericórdia. Aí, irmão, Deus preparou. Chegava uns, olhava, graças a Deus, mas o Senhor não deixou ele vender para qualquer pessoa. O Senhor enviou a pessoa certa, a pessoa que pagou tudo na hora, graças a Deus. Comprou o gado e nós comprou um carro para nós, graças a Deus. Estou muito alegre que o Senhor fez essa bênção, me deu essa vitória. E o Senhor, irmãos, tem me dado muitas bênçãos através da oração do irmão. Se eu pudesse, irmão, ajudar o Senhor, a obra aí, eu podia, mas é difícil, eu não sei o número daí para mandar a oferta. Aí, irmão, graças a Deus, o Senhor tem me abençoado. Através das orações, tem livrado meu esposo, a preparar um carro bom para nós, graças a Deus, e o Senhor sabe da hora certa, chegou na hora certa. Ele ontem viajou, antes de ontem, graças a Deus o Senhor livrou ele, que eu orei, mas eu orei com o Senhor também de noite, graças a Deus, e chegou em paz. Graças a Deus, foi em Belo Horizonte, voltou com esse carro, graças a Deus, irmão. Estou muito alegre. Vocês é um casal de bênção na nossa vida, é um culto na nossa casa. Sempre eu fico pelejando para mim pegar a oração da manhã, mas é difícil, eu não consigo. Logo uma vez que eu pego, irmão. Mas Jesus abençoe os irmãos, dá muita vitória para vocês. Vocês é um casal maravilhoso. Fica com Deus e a paz de Deus. Eu moro na Fazenda Catono Novo, moro aqui no interior de Jaquim Felício. Fica com Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus.